Pô, cheguei no meu limite natural, quero mais. Em que condições você recomenda que um homem faça uma reposição hormonal, ou faça uso, ou você não recomenda? Qual que é a sua linha de raciocínio sobre isso? Eu vejo que isso é muito individual, porque a gente precisa analisar dois pontos. Como é que estão os níveis hormonais, como é que está a pessoa e qual é o contexto da vida dela. Se essa pessoa está num contexto mais leve, onde ela consegue se esforçar para produzir, isso não vai impactar o profissional, o financeiro e a vida pessoal dela, eu falo que é a melhor maneira para ela conseguir entender o caminho de produção. Só que se essa pessoa, putz, é um grande empresário, está com uma empresa, a empresa está começando a instabilizar, porque ele é o head, é cabeça, e não está funcionando bem, essa reposição ela é extremamente importante para poder segurar a vida dessa pessoa como um todo. Então a gente faz uma reposição. Não é o que as pessoas fazem por aí doideira de ficar utilizando desenfreado doses extremamente altas, até porque o uso hormonal ele não é proporcional ao quanto eu uso ou quanto que eu vou ganhar de massa muscular e tudo mais. Então a gente chama que a testosterona está numa curva em U. O que é uma curva em U? Os dois extremos vão te dar problema. Pouco vai te dar problema e muito também vai te dar. Então tem um ponto na bundinha aqui do U, que é o ponto ótimo, onde existe um nível hormonal específico que vai ser o melhor aproveitado. A partir dali eu vou só ter coleção de efeito colateral. E esse nível da bundinha é esse quartil superior que eu falei, que é entre 600 até 1.200, dependendo da pessoa, a gente consegue até chegar em 1.500 de forma natural. Eu já tive pacientes com 1.500 de testosterona de forma 100% natural. Caraca. Então até 1.500 a gente consegue chegar dentro dessa faixa entre 600 a 1.500 de uma forma extremamente segura para a gente conseguir levar essa pessoa a ter mais disposição, a ter a melhor capacidade de enfrentar as necessidades do dia, sem estar colhendo as adversidades da dose e da reposição errada. Cara, 1.500 é uma máquina, né, velho? Geralmente são pessoas, geralmente, ó, esse meu paciente ele tinha 1,95 de altura e treinava bem forte também. Entendi. Então, querendo ou não, o volume de massa muscular que ele construiu, ele não era ectomorfo, ele era mesomorfo. Então ele tinha um volume um pouco mais significativo que ele conseguiu construir e levar essa testosterona de uma forma bem natural. Entendi. E você recomenda, por exemplo, vamos supor, o homem passou dos 40. Naturalmente a testosterona vai cair, certo? Nesse caso, você recomenda que o cara faça uma reposição ou você recomenda que ele vá medindo? Pô, tô bem, não preciso fazer. O que você recomenda? Eu falo que se os níveis caírem abaixo de 600, e isso uma hora vai acontecer, eu falo que é algo para a gente começar a avaliar uma reposição, porque o corpo ele vai trabalhar através de um estímulo, ele vai querer ver os níveis hormonais no final. Só que o que acontece? Ele só trabalha de ponta a ponta, ele não vê o que acontece no meio. Se eu estimulo e eu produzo, show. Então eu mantenho esse estímulo para eu ter essa produção. Se eu chego no momento que eu tento aumentar o estímulo e minha produção cai, ele vai tentando aumentar cada vez mais. Só que se essa produção vai caindo, eu vou só aumentando o estímulo metabólico. Qual que é o problema disso quando eu falo do quesito de saúde? Aqui a gente tem maior probabilidade da pessoa desenvolver algum tipo de neoplasia, algum tipo de câncer ou tumor. Por quê? Porque o aumento do metabolismo é o aumento da divisão celular também. E o câncer nada mais é que um erro de divisão. Então, se eu aumento a divisão, aumenta a probabilidade de acontecer um erro. Então, o que eu faço? Quando eu reponho o hormônio, os níveis hormonais aumentam, meu corpo entende que eu não preciso estimular tanto. Então, eu diminuo esse estímulo. No que eu diminuo esse estímulo e ele começa a ver que os níveis estão normais, ele vai tentar chegar num ponto de ativação, que vai ser bem menor, para eu estar entendendo que esse nível que está no final. Ele não está entendendo que esse nível veio de dentro ou veio de fora. Se está estabilizado, ele não vai forçar o metabolismo a querer produzir mais. Então, reposição hormonal depois de uma certa idade ou pela necessidade, se a pessoa tem uma baixa produção genética, etc., é mexer em qualidade de vida também e até em prevenção de câncer. O negócio é, a pessoa tem um câncer instalado porque os hormônios em gerais elas vão fortalecer e melhorar a divisão, eu posso fortalecer esse câncer. Só que ele não vai causar o aparecimento. Entendi. Por quê? Porque eu estava, na verdade, fazendo uma prevenção do local da região que possa estar se desenvolvendo a partir disso. Então, o ideal é que antes que o cara faça qualquer coisa, ele também faça alguns exames para... Extremamente importante. Não dá pra gente fazer as escuras, até porque o hormônio ele vai ter que ser reposto à medida da sua necessidade. Uma pessoa que vai ter 200 de testosterona não vai receber a mesma dose de quem tá com 400, de quem tá com 600. A dose é totalmente diferente porque o nível que a gente vai querer chegar, igual eu falei, por exemplo, eu gosto sempre de trabalhar com os meus pacientes entre 800 a 1.200. Então, para eu chegar a 800 a 1.200, eu preciso fazer um cálculo da reposição que eu vou fazer mais do que ele já tem. Então, se eu fizer igual para todo mundo, vai ter gente que vai ficar a mais e outros vão ficar a menos. Então, eu preciso chegar na dose correta, porque isso vai fazer o quê? A prevenção dessa curva em U, para eu chegar, sair daqui e entrar na outra ponta da curva. Entendi. Ficar colhendo efeito colateral. Entendi. Então, um recado pra você, homem da ilusão de 20 anos. Eu sei que você tem 20 anos, você tem 22, você tem mais, não é com você, mas você que é um homem da ilusão com 20 anos,
anos, tá comendo Doritos todo dia, que tá dormindo tarde, vendo BBB no TikTok da ilusão. E aí você fala, pô, Elias, eu tô com 22 anos, você já tá cansado. E aí você vai, ao invés de mudar os hábitos, você vai querer fazer uma reposição. Amigão, muda seus hábitos primeiro. Eu lembro que quando eu comecei a treinar, isso é questão de treino, né? Eu comecei a treinar, eu pesava 67 quilos com 1,82 de altura. E todos os meus amigos que começaram a treinar ali junto comigo, usavam o suco, faziam amor com o suco. E eles ficavam me enchendo o saco pra usar. Cara, eu nunca caí na pilha. Qual que era meu raciocínio? Eu falei, cara, deixa eu chegar no meu limite natural pra ver se eu quero usar. Deixa eu comer direito, deixa eu treinar, deixa eu ver onde eu posso chegar sem o estímulo. Então eu vejo que tem muitas pessoas que querem atalhos em coisas que elas conseguiriam fazer de uma forma natural. Beleza, o cara é um competidor, é um bodybuilder, ele chegou no limite natural e pela profissão dele, ou pelo amor que ele tem a isso, ele quer, é um assunto. Agora o cara que, ele não faz o básico, tem algum problema? Agora uma pergunta, tem algum problema, cara, beleza, eu tô mal, eu vou usar a testosterona, mas eu não vou fazer dieta, eu não vou treinar e tal. Pode causar algum efeito colateral, alguma coisa diferente? O que acontece? Você produz a testosterona, ela tem várias funções. Ela vai pro músculo, ela vai pra imunidade, ela vai pro metabolismo, ela vai pro sistema metabólico cerebral. Se eu chego com um nível de testosterona excessivo e eu não tenho pra onde ir, ou seja, putz, o metabolismo tá ajustado, tá isso, tá aquilo, não tem estímulo muscular pra poder ir. Pra onde eu vou? Eu vou convertendo em outro hormônio. E esses hormônios ou pode te fazer ter efeito colateral como espinha, irritabilidade, queda de cabelo, entre várias outras coisas que vão fazendo com que você só colha a parte negativa. O que as pessoas às vezes não entendem é que, putz, fisiculturista de verdade não usa hormônio para aumentar massa muscular. Fisiculturista de verdade usa hormônio para prevenção de lesão. Isso, consequentemente, vai fazer com que parte desse hormônio vai fazer um aumento da massa muscular, porque o ritmo de treino é tão intenso dessas pessoas, 4, 6, 8 horas por dia, que o estímulo normal de produção de hormônio, de descanso e de sono não é suficiente para recuperar a musculatura. Então ele precisa de um estímulo externo de recuperação para ele conseguir dar conta das atividades dele. Quem vem com a mentalidade de querer produzir mais massa muscular a partir de um estímulo hormonal, está com o pensamento errado, porque o estímulo hormonal ele tem que vir para suprir uma necessidade que você tem. Eu não como bem, eu não durmo bem e eu não treino bem, por que você está fazendo reposição hormonal? Ah, não, meus níveis estão baixos, eu preciso porque minha vida está horrorosa. Beleza, a gente vai avaliar se tem a necessidade. Putz, não tem necessidade, eu vou colocar? Vai ter efeito colateral. Você só vai colher a parte negativa. E qual que é a questão? Quando você começa uma reposição, se você quiser parar, os seus níveis não vão voltar aos níveis que eram anteriormente, porque o seu corpo ele se adaptou a esse novo mecanismo. Então ele não vai voltar a produzir o que ele produzia antes. Ah, meu nível era 800. Se você vai fazer um uso de reposição e depois voltar, vai voltar 750, 700, 650, 600. Por quê? Ele não vai voltar a conseguir produzir porque ele teve uma readaptação nesse meio do caminho. Ah, Sérgio, ele não volta a se readaptar? Poderia voltar, só que o tempo vai passando, o desgaste no corpo vai aumentando e isso vai fazendo com que você não consiga ter a mesma produção de antes. Então, a mentalidade de, eu quero utilizar para poder aumentar minha massa muscular. Então, esteja com uma rotina capacitada para isso. Porque durma bem, coma bem e treine bem. Há um ponto que você entenda que o seu treino não está dando, a sua recuperação como toda sua rotina não está dando conta do seu treino. Aí você vai buscar um profissional, faça exames para você entender qual é a melhor reposição que você deve fazer. Muitas das vezes as pessoas não entendem, a primeira reposição não vai ser de testosterona. Às vezes você vai otimizar mais o seu sono, você vai ajustar uma dose de melatonina, às vezes você vai fazer correções em outras áreas metabólicas que precisam ser corrigidas, às vezes você vai fazer uma indução de estímulo de testosterona dependendo da sua idade, por exemplo, pessoas jovens, 18, 20, 22 com níveis baixos, a gente faz uma estimulação, às vezes o corpo estava só precisando desse empurrãozinho para ele voltar a funcionar normalmente. Então, tem muitas formas de a gente conseguir chegar lá. Só que quando você quer buscar um resultado por conta de um atalho, você está alugando esse resultado. Na hora que você para de pagar o aluguel, esse resultado ele também não vai ser mais seu. Então, consegui aumentar a massa muscular com 5 mil de testosterona. Agora eu cheguei no corpo que eu quero, não vou mais fazer o uso. Você vai perder a massa muscular, porque não era sua, não foi o seu esforço que construiu, não foi o seu treino, o hormônio estava lá para reajustar. Você simplesmente botou um nível hormonal que fez um aceleramento de crescimento sem o ambiente necessário, então ele não sabe como se manter ali. Então, saiu o aluguel, saiu o resultado. É tipo o cara que ganhou na loteria e perde tudo.
Exatamente, entendeu? Infelizmente acaba sendo dessa maneira e é o que mais acontece. As pessoas fazendo os famosos ciclos, ganham massa muscular, se prepara pro verão, se prepara pro carnaval, depois você vê a pessoa mais raquítica que tudo ou mais redonda que uma bola de basquete, entendeu? Porque continuou no ritmo de alimentação, só que o metabolismo caiu de uma forma bem significativa. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do Verdade Cast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.